nossa história hoje se chama Um Copo de Prata. Vimos na semana passada que o Judá, ele se prontificou de ser o responsável pelo irmão, o pai aceitou, deixou que o menino fosse, no caso Benjamim, e a última cena que nós temos é a do versículo 34 do capítulo 44. A última cena do capítulo passado é essa aqui. Eles festejaram e beberam à vontade. Eu lembro os irmãos que José foi vendido com 17 anos, quando foi lá ver se os irmãos estavam bem, e nunca mais voltou para casa. Os irmãos inventaram uma história do pai, e aí o pai não acreditou muito, mas engoliu aquilo ali, e agora já se passaram 22 anos desde que tudo isso aconteceu. Essa cena que nós temos aqui no versículo 34, lá no finalzinho, e eles beberam, e se regalaram com ele, ou seja, eles festejaram e beberam à vontade. Isso aqui é uma cena, meus irmãos, que eu creio é a cena bela, é a cena bonita, é a feliz reunião dos filhos de Israel. E oxalá que a nossa igreja, pudesse sempre estar assim, felizes, contentes uns com os outros. Você pode olhar aqui no versículo 34. Na mente de Jacó, o pai, Israel, que era pai de todos esses 12 filhos, na mente de Jacó ele queria que os filhos estivessem como? Todos juntos, alegres e felizes, correto? E nesse momento eles estão todos juntos, alegres e felizes. O Pai Celestial, ele deseja que a igreja esteja junta, unida, alegre e feliz. Agora, meus irmãos, apesar de toda essa cena bonita, a cena é bonita, mas ela é enganosa. Por quê? Porque não pode haver verdadeira alegria e nem uma verdadeira comunhão sem antes tratar com os pecados. E é por isso que essa cena ela vai dar lugar a uma cena de preocupação e de choro, de tristeza, no capítulo seguinte. Agora, se você olhar o versículo 34 do capítulo 33, num ambiente assim, ninguém vai tratar pecado. Todo mundo está feliz, todo mundo está alegre, Então, para que tratar pecado numa cena assim? Lembra do banquete de Belsazar? No banquete de Belsazar, todo mundo comia, todo mundo bebia, e ninguém se preocupava com o mal que estava batendo na porta. Então, meus irmãos, a nossa alegria, ela não pode ser à custa daquilo que precisa ser tratado, daquilo que precisa, meus irmãos, ser colocado em dia pelo Senhor, para não ser uma cena enganosa, porque toda essa alegria aqui, ela estava enganosa. Então, como é que nós podemos tratar do nosso espírito quando a carne está completamente entregue aos prazeres e aos festejos vãos, né? Então, só festejar é como se uma igreja só tivesse festa, só tivesse festa, só tivesse festa. Ninguém quer saber de trabalhar, ninguém quer saber de ir atrás das almas, de fazer uma visita, de buscar uma pessoa para a igreja, ninguém quer saber de nada, é só festa, é festa. Então, calma lá, alguma coisa está errada. É só festa, festa, vamos continuar do jeito que está tudo errado? Não, isso não vai dar certo. Então a palavra de Deus mostra esse princípio aqui para nós, né? Até o salmista 119, você pode ir lá, o salmista, no Salmo 119, ele vai falar aqueles dois versículos que a gente está sempre lendo aqui, mas é bom reler novamente. Primeiro no versículo 67 e depois no versículo 71. No versículo 67, o salmista fala assim: antes de ser afligido, eu andava errado, mas em festa, né? De qualquer jeito, não tem problema nenhum. Mas aí, agora eu tenho guardado a tua palavra. Quando é que ele começou a guardar a palavra? Quando veio a aflição. A mesma coisa se repete no versículo 71. Foi bom ser afligido para que aprendesse os teus estatutos. Então, irmãos, essa frase final, ela está na nossa vida.
Deus, Ele sabe levar os seus eleitos ao arrependimento. Vamos dizer que essa fosse a última cena entre os irmãos. Poderíamos dizer assim, a última cena entre os irmãos foi comendo, festejando, alegres, foi uma cena maravilhosa, mas ela continuaria sendo enganosa. Primeiro, que eles não confessaram o pecado para José, e segundo, que José não se deu a conhecer, ou seja, ali todos estão enganando, um está enganando o outro. Agora, meus irmãos, José tem uma ideia, né? O copo de prata. Aqui no capítulo 44 e no versículo 1, o José deu ordem: olha, vocês vão dar um mantimento para eles levar para a terra deles, todo mundo, todos os 12, aqui eram 11 irmãos, todos os 11 vão sair carregados de muitos mantimentos. Só que aí vocês vão fazer o seguinte: devolvam o dinheiro de todos eles, e além de devolver o dinheiro, eu quero que vocês façam o seguinte, né? Vocês vão pegar um copo de prata, e esse copo de prata que eu bebo, né? E segundo José falar, eu adivinho dele, mas você pega esse copo de prata aqui, né? E coloca no saco do mais novinho, do menor, daquele que veio da outra viagem. Eles disseram: eu quero que vocês façam isso. Bem, meus irmãos, é uma sabedoria que José está fazendo aqui, né? Deu o alimento, devolveu o dinheiro, mas por que ele mandou colocar o copo de prata? Qual que é o propósito? Para mim, meus irmãos, dois. Primeiro, é que ele queria que Benjamim não fosse mais embora. Ele queria ele próprio cuidar do seu irmão, porque ele não podia confiar nos outros irmãos que já tinham vendido ele. Esse é o primeiro passo. O segundo passo, meus irmãos, é a prova, ou seja, o que será que tem dentro do coração dos meus irmãos? O que será? Então, aquele copo de prata ia trazer para fora o que tinha dentro do coração dos irmãos de José. Então, aqui, esse copo de prata aqui nos remete lá no capítulo 37. Por quê? Porque os irmãos venderam José por 20 moedas de prata. Eu acredito que 20 moedas de prata daria para comprar um copo de prata. E seria mais ou menos o mesmo valor? Seria mais ou menos o mesmo preço um do outro? O José, por exemplo, ele foi vendido por 20 moedas de prata. Então, quanto José valia para os irmãos? 20 moedas de prata. E só isso que ele valia para os irmãos. Agora, será que os seus irmãos, agora tendo mais ou menos o mesmo valor, e quando alguém falasse assim: vamos abrir aí o saco de todos, e aí abrisse o de Benjamim, encontrasse o copo como encontrou, o tratado foi: olha, quem tiver com o copo vai ficar preso, vai ser morto. Eles, meus irmãos, receberam a proposta: só vai ser pego aquele que tiver roubado o copo de prata. Injustamente caiu em Benjamim. Era tão fácil cada um deles olhar e dizer: bem, vamos embora. Ninguém mandou o Benjamim ser um ladrão. Então era uma prova para eles. É a mesma situação. José colocou eles na mesma situação. Você até tem essa pergunta aqui, né? Será que os irmãos de José teriam coragem de abandonar Benjamim pelo mesmo preço que o abandonaram 22 anos antes? Será que a cena vai se repetir? Muitas vezes a cena se repete. Por que a cena se repete? Porque ainda não há o arrependimento. Porque ainda não há a contrição. Porque ainda não há a confissão dos pecados. E a cena vai se repetir. Então, era o teste do copo de prata. Ou seja, Benjamim também só vale 20 moedas de prata para os seus irmãos. E aí, meus irmãos, José, ele manda prender os seus irmãos. Você vai vendo no capítulo 44, ele sai da cidade, no versículo 4, eles estão tranquilos. Eu fico imaginando, porque é uma caravana, e numa caravana tinha os filhos de Israel, mas também tinha muitas outras pessoas.
E nós sabemos que uma coisa boa que nos acontece nos enche. Ficamos assim, meus irmãos, cheios, alegres. Olha, ninguém foi chamado para comer na mesa do governador, só nós, né? Todos eles estão dando vantagem na hora de ir embora. Olha só, né? Estamos em vantagem, estavam mesmo. Eles estavam indo embora, alegres, felizes, contando essas vantagens do tratamento vivo, né, que eles receberam. E aí, meus irmãos, até esse alívio, essa alegria, é tudo fantasioso. Nada, meus irmãos, estava bem, né? Mas parecia que tudo estava bem. Eles estão indo embora, eles não sabem que o dinheiro está de volta, mas eles estão contentes. Por quê? Porque eles foram, agora eles estão voltando, está tudo bem, estão com um monte de comida para levar embora para casa. E aí, né? O José, ele vai acabar com aquela atmosfera de impunidade, que já durava 22 anos. José deu ordem para o rapaz: você vai colocar o copo de prata, mas deixa eles ir. Quando eles foram saindo da cidade de Sodoma, já saiu lá o capitão: ei, para tudo. O que o senhor precisa? O senhor deseja, né? Olha aqui, né? Alguém roubou o copo de prata do meu senhor. Como é que vocês pagam o bem com o mal? Explica isso. Meu senhor foi tão bom para vocês, cuidou de vocês, vocês almoçaram, jantaram com ele lá, né? Estava todo mundo contente. Por que vocês foram roubar o copo de prata do meu senhor? Adivinha aqui? Como é que pode uma coisa dessa? Então, meus irmãos, tem uma frase aqui, vamos dar uma olhada nessa frase. A frase, ela foi dita por José, tá bom? Mas deveriam ser repetida, está no versículo 5. Não é esse o copo em que bebe meu senhor e pelo qual me adivinha? Procedestes mal. Ou tem tradução que diz: fizeste mal no que fizeste. É uma repetição, mas no original também tem a repetição. Fizestes mal no que fizeste. Meus irmãos, essa palavra aqui, né, colocava eles numa lembrança de 22 anos atrás. Fizeste mal? Por que a gente está falando isso, né? Veja só, meus irmãos, a alegação de inocência dos irmãos de José. Eles vão fazer o seguinte, né? Não, vamos lá, tem alguma coisa errada. Isso não está certo. Quando ele é acusado, todos os irmãos são acusados. Veja o que eles dizem aí no versículo 7. Disseram eles: por que diz o meu Senhor tais palavras? Longe de teus servos fazer uma coisa dessa. Não, nós somos homens de bem, calma lá. Eles alegam inocência. Longe de nós fazer uma coisa dessa. Jamais pegaríamos um copo de prata. Jamais. Eles gostavam de dizer que eles eram homens de bem, né? Eles gostavam de falar sempre isso. Até aqui nesse capítulo 44 eles falam: longe de nós de fazer tal coisa. E lembraram de José: o dinheiro que vocês colocaram por engano, nós devolvemos. Se a gente fosse ladrão, jamais traria o dinheiro de volta. E por que nós vamos roubar um ouro ou uma prata? E nós não somos ladrão. Olha, é o seguinte, né? E até fizeram um desafio. E aqui é a precipitação das palavras. A Bíblia mostra muitas vezes que aquele que se precipita com palavras, ele vai se dar mal. Eu quero abrir com vocês no livro de Provérbios. Vamos abrir lá comigo. Provérbios capítulo 10 e versículo 19. Vamos lá? Provérbios capítulo 10 e versículo 19. Ele te fala uma coisa que não devia ter falado, né? E quando pensa que não, já falou mesmo, e agora? Bom, agora tem que sofrer as consequências. Capítulo 10 e versículo 19. Diz assim: na multidão das palavras não falta pecado, mas o que guarda os seus lábios, essa pessoa que guarda os seus lábios, ele é uma pessoa sábia.
Então, quanto mais uma pessoa fala, mais pecado ela está prestes a cometer. Porque vai se atrapalhando, vai se atrapalhando, vai se atrapalhando. O que está acontecendo aqui? Né? Eles estão atrás daquela pessoa que roubou o copo de prata. E na precipitação de palavras, o que os irmãos de José fazem? Eles olham, né? E falam assim: não, calma lá, não tem ladrão aqui. Se a pessoa que pegou, essa pessoa que está entre nós, pegou, se pegou, vai morrer. Ladrão tem que morrer. Né? E o senhor pode levar todos nós como escravos, de lambuja. O ladrão morre e a gente vai de escravo. Mas o homem nem tinha falado nada ainda. Nadinha. É porque eles confiavam na inocência deles. Aí, meus irmãos, o servo de José, ele faz uma contraproposta. Mas não, vamos exagerar. Só vai ser pego o ladrão. Vocês podem ir embora, os inocentes vão embora, o ladrão fica, porque o ladrão ele tem que ser tratado. Tá bom? E aí, todo mundo, então tá bom, tá certo. Então, se é assim, já que o senhor quer desse jeito, vai ser desse jeito. E aí, meus irmãos, vamos voltar para o capítulo 44, lá atrás, capítulo 44, versículo 12, até o versículo 11, apressaram-se cada um, pôs em terra o seu sábio, cada um, é um exagero aqui, Eles estavam tão confiantes na inocência que cada um já foi abrindo, do maior até o menor, Aí vem o Rubem aqui, não tem nada, Aí vem o Levi, aí o Simeão, aí o Judá também. Todos eles abrindo ali perto do rapaz. E foi um alívio, Abriu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Daqui a pouco vem do Benjamim. E quando o Benjamim abre dele, faz pem, cai um copo de prata. Justamente o copo de prata de José. E aí, meus irmãos, esse copo, ele começa a provar os corações. O copo é a chave, os corações são provados. E aí, meus irmãos, como nós já falamos, 22 anos depois, outro filho de Raquel, o filho de Jacó com Raquel, ele poderia ser entregue. Por 20 moedas de prata, eles entregaram o irmão para os ismaelitas. E agora, por um copo de prata, que vale mesmo, eles poderiam entregar o Benjamim. Então, um dilema, Eu fico pensando no medo daquele menino tadinho, no medo do Benjamim. Ele era novo ainda, jovem. Então, ele tinha muito medo, Agora eu vou morrer. O trato, eles falaram que era para morrer, agora eu vou morrer, Mesmo eu não sendo ladrão, eu vou morrer. E aí, meus irmãos, a atitude dos irmãos, veja só, no versículo 13, rasgaram as suas vestes, carregou cada um o seu jumento e voltaram para a cidade. Rasgaram as vestes. Da outra vez, eles pegaram as vestes de José e foram lá, e mancharam de sangue, mandaram para o pai umas vestes rasgadas, para dizer que o animal atacou. Dessa vez não. Dessa vez eles rasgam as próprias vestes. E o mais bonito de tudo é que eles não abandonaram o Benjamim. Ou seja, se ele ficar aqui, vai ficar todo mundo. Todos eles. Judá não tinha aberto a sua boca aqui. Poderia ter um espírito revoltado: eu não tenho nada a ver com isso. Eu não peguei nada, então eu estou liberado, você está liberado, então está tudo bem. Mas veja aí, meus irmãos, no versículo 13, E tornaram a cidade, lá no final, todos eles rasgaram as suas vestes, carregou cada um o seu jumento e voltaram para a cidade. E veio Judá com os seus irmãos à casa de José, porque ele ainda estava ali, e prostraram-se diante dele em terra. E disse-lhes José: que é isto que fizestes?
Não sabeis vós que um homem como eu pode muito adivinhar? Olha só, meus irmãos, a pergunta de José: o que vocês fizeram? Essa pergunta não fazia sentido em relação ao copo. Eles estavam inocentes em relação ao copo. O que vocês fizeram? Não copo nada, não fizeram nada. Na verdade, você nota aqui o Judá. Você nota aqui o Judá não fala do copo. Você vai olhar aqui. Você pode ler o texto aqui, Meus irmãos, o problema não era o copo. É porque veio naquela memória: o que vocês fizeram, Essa pergunta no histórico dos irmãos, essa frase, que fizeste, era um golpe duro no coração deles. E aí o Judá, ele vai liderar os irmãos nessa confissão de pecados. Vamos dar uma olhadinha então no versículo 17. Ele disse, 16, disse Judá: que diremos ao meu Senhor? Que falaremos? Como nos justificaremos? Achou Deus a iniquidade de teus servos? Eis que somos escravos do meu Senhor, tanto nós como aquele em cuja mão foi achado o pão. Pois eu digo para você, que em nenhum momento eles disseram: nós não roubamos esse pão. Eles não falam isso. Eles podiam dizer: nós não roubamos esse pão. Porque de fato era verdade, Eles não roubaram mesmo o pão. Se fosse você diria o quê? Mas eu não peguei copo nenhum. Alguém deve ter posto esse copo aí. Talvez você diria isso. Mas ele não disse nada. Judá, meus irmãos, ele lidera essa confissão. Ele liderou a venda do José, lembra? Agora ele lidera a confissão de pecados. Não negou, não ficou se justificando, Ele poderia negar, se justificar. Eu acho que eles fizeram isso com o pai deles por muitos anos, negando, se justificando. Dessa vez eles nem negam, nem justificam, apenas diz: que diremos? Que falaremos? Como nos justificaremos? Ou seja, nós não temos o que falar, não tem nada. E aí, irmãos, ele confessa o pecado de 22 anos atrás. Ele diz: achou Deus a iniquidade de teus servos. Eis que somos escravos do Senhor. Deus, ele achou o pecado dos servos. Achou o pecado dos filhos de Jacó. Sabe por quê? Porque Deus sempre acha e descobre o pecado escondido. Aconteceu com os irmãos de José. Mas isso é uma profecia bíblica. Isso é uma palavra que vem de Deus. Adiantou esconder o pecado quantos anos? Não adiantou. Deus foi atrás, Deus encontrou. Agora, irmãos, nós temos um versículo no livro de Números, capítulo 32, versículo 23. Não importa como, não importa onde, saiba que o pecado nos encontrará. Eu decidi colocar muitas traduções, Você pode colocar aqui na tela. Olha lá, você tem aqui a tradução dos irmãos de imprensa bíblica, de NVI, de revista corrigida, King James, sabe? É tudo que você imaginar. Agora, uma das traduções é assim: sabei que o vosso pecado vos há de achar. Esse é o tradicional que nós falamos. Foi o que Moisés disse para aquelas 2,5 tribos. Olha, vocês podem ir, vocês estão querendo se rebelar, então pode atravessar o Jordão, ficar desse lado, mas olha, se vocês não obedecer a palavra, saiba que o vosso pecado vos há de achar. Ou seja, esse rio que nos separa não vai ser um problema para Deus punir vocês. Uma outra tradução da imprensa bíblica: estais certos de que o vosso pecado vos há de atingir. Primeiro é achar, mas essa tradução fala do pecado encoberto, um dia ele vai nos atingir. Outro: sentireis o vosso pecado quando vos achar.
Interessante essa tradução que é a Revista e Corrigida. Sentireis o vosso pecado quando ele vos achar. Depois, a NVI, que é uma tradução muito usada hoje, estejam certos que vocês não escaparão do pecado que cometerem. Então, na verdade, ela tenta explicar o que o versículo primeiro está querendo dizer, mas é a tradução da NVI. Estejam certos de que vocês não escaparão do pecado que cometeram. E aí, finalmente, aqui em James diz: certamente não escapareis jamais ao castigo de vossos próprios pecados. Então, irmãos, os 22 anos não foi capaz de encobrir, de deixar impune, e Deus nunca vai fazer isso. Então, vamos voltar para o capítulo 44. Olha aqui, depois de ler essas diversas versões, né? No capítulo 44, no versículo 16, nós temos uma confissão de pecados. Achou Deus a iniquidade dos vossos servos. Então desconfesse. A palavra iniquidade é mais do que pecado, é a continuação do pecado. E por isso José ele podia entender muito bem. Na cultura judaica, meus irmãos, os rabinos entendem que o Judá, ele sabia que era José, que podia ser José. Havia uma dúvida, mas que essa dúvida estava se dissipando, de que aquele homem era José. Achou Deus a iniquidade dos nossos servos. E ele vai fazer revelações aqui, meus irmãos, que vai ajudar o próprio José. Mas antes disso, nós temos que entender que o pecado, ele deve ser confessado e abandonado. Então, é assim que a Bíblia ensina. Agora, veja esse versículo de Provérbios 28, 13. O que encobre as suas transgressões não vai prosperar. Deus não vai abençoar ele. Deus não vai abençoar. Mas o que confessa e deixa, alcança misericórdia. Então Deus está abrindo os braços, Ele está abrindo o seu coração, Ele está abrindo as mãos para a confissão. Por quê? Aqui tem a prosperidade. Aonde está a prosperidade? Na confissão. E se não confessar? Então a pessoa não vai prosperar. Por isso, não basta confessar, é preciso abandonar, é preciso deixar, que isso é que mostra arrependimento. Então tem duas coisas aqui. Primeiro, os irmãos de José, eles confessam, mas eles mostram arrependimento. Aonde é que está a visão de arrependimento? A visão de arrependimento já tinha sido dada. José ele não vai pedir uma prova de arrependimento depois, ele não vai fazer isso. Por quê? Porque ele já viu mudança. Ele sabe que 22 anos antes ele foi abandonado, vendido. Ele sabe como ele saiu diante dos irmãos dele. Sabia do ódio, do desgosto, da impaciência, da inveja. Agora, 22 anos depois, é a mesma situação. E nessa mesma situação eles viram, olha, eles voltaram. Eles estão com Benjamim, eles voltaram para resgatar o Benjamim. Ou seja, eles vieram aqui para lutar por esse irmão. Mas vamos ouvir o que eles têm para dizer. Meus irmãos, Deus não quer palavras, Deus quer mudança. É isso que Deus quer. Os homens querem palavras, Deus não. Deus quer mudança. Deus quer transformação, mudança de atitude. A palavra arrependimento significa isso, uma mudança completa. É o contrário dos homens. Por quê? Porque o homem vê o exterior, mas Deus, ele vê o coração. Essa é a diferença. E aí, meus irmãos, José vai fazer descoberta maravilhosa sobre os seus irmãos. Ele já sabia quem que eram os seus irmãos. Mentirosos, cúmplices não somente de venda, mas de um pretenso assassinato, porque se ele vende os irmãos ali, eles podiam matar o irmão, fazer qualquer coisa com o irmão, Então, via que José, nesse caso, ele via que os seus irmãos
é o que eles eram há 22 anos atrás. Ou seja, o que ele já sabe sobre os irmãos não é coisa boa. O que ele sabia sobre o pai, né? O amor do pai pelo Benjamim. Então, o José sabia dessas coisas. Sabia como o pai o amava, como o pai amava o menino mais novo, que era Benjamim, né? Então, ele tinha um certo conhecimento. Só que o José, ele jamais podia imaginar que os irmãos, eles amavam o Benjamim também. Por isso, ele descobriu isso agora. Olha nas palavras de Judá, falando: não fica bravo comigo não, no versículo 18. O Senhor fez uma pergunta para nós, no versículo 19. Vocês têm pai? Não, a gente tem pai sim. Tem mais irmão? A gente tem um irmãozinho, né? E olha, né? Nós falamos que o coração do nosso pai estava naquele menino. Você pediu, né? O Senhor pediu, traz o menino para liberar o Simeão. Nós falamos, não podemos trazer o menino, porque se a gente separar o menino do pai, o pai é capaz de morrer. E ele só liberou porque a gente estava com muita fome. Mas eu não posso voltar sem esse menino. Veja, Deus, ele está sendo aqui, ele está fazendo descobertas, né? Ele não sabia que os irmãos se preocupavam com o pai, porque em 22 anos parecia que eles não se importavam com o pai. Agora precisou dessa situação caótica para o José e até os irmãos de José entender: sim, nós nos preocupamos com o nosso pai. É fácil ver quando uma pessoa se preocupa com a outra ou não. Você não vai ver uma festa está todo mundo bebendo, comendo, se alegrando. Sabe como você vê se uma pessoa é preocupada com a outra ou não? Quando chega a doença, quando chegam os problemas. Aí você vai ver o que tem no coração de cada um. Porque quando chegam os problemas, a doença, a enfermidade, essas coisas, um se esquiva para a direita, o outro se esquiva para a direita, eu não tenho tempo, eu não posso ver, não tenho... É desse jeito. Então, agora José coloca eles numa situação onde o pai vai morrer se o Benjamim não voltar. E eles dizem: nós não podemos voltar sem o Benjamim. Ou seja, nós nos preocupamos com o nosso pai. Seja no versículo 20, seja no versículo 30. Vamos ver o versículo 30. Agora, indo eu a teu servo meu pai, se o moço não for conosco, como a sua alma está ligada com a alma dele, acontecerá que mesmo ele, o moço não está, vai morrer. Nós vamos matar a tristeza do nosso pai se esse menino não voltar. Ele não sabia, o José não sabia que os irmãos amavam Benjamim. Ele não sabia disso, né? Uma outra coisa que o José não sabia é a história que eles contaram para o pai. Isso se vê no versículo 28, quando eles falam assim: dos dois filhos de Raquel, um ausentou-se de mim, falando do pai. Vamos ver o versículo 27 para entender. Então disse-nos teu servo meu pai: vós sabeis que a minha mulher me deu 2 filhos. Um ausentou-se de mim e eu disse: certamente foi despedaçado, e não tenho visto até agora. Entenderam? Então, até então José não sabia qual história tinha sido contada. Agora, com essa confissão, José, ele sabe que contaram para o pai dele que o bicho o despedaçou. Isso tira a tristeza dele do seu pai, porque ele talvez podia pensar: meu pai nunca veio atrás de mim, meu pai nunca veio me procurar, meu pai me esqueceu. Não, é que contaram essa história para o pai. Agora ele está sabendo, tinha essa história. E o mais interessante, meus irmãos, é a descoberta de José sobre Judá. O Judá foi o pivô da prisão, foi o pivô da venda, o pivô daquela história de manchar a roupa do José de sangue, levar para o pai. Ou seja, a cabeça dele era, produzia o mal.
Então agora ele está vendo um outro Judá. É muito bonita essa história de Judá. É por isso que tem o capítulo 38 aqui para nós. Você vê que a história de José começa no 37, depois pula para o 39. Entre o 37 e o 39 tem a história de Judá, no capítulo 38, onde Deus faz ele sentir o mal, o pecado dele. O José já é um homem arrependido. O José, ele já é um homem transformado. Ele já mostra isso no capítulo 38. Mas o José não, Judá, transformado. O José que não sabia que o seu irmão Judá estava com o coração transformado. E agora ele vai saber disso, né? Como é que ele vai saber disso? No versículo 32, vamos lá, né? É do versículo 30 ao 34, né? Mas nós já lemos o versículo 30 e 31. Vamos ler o versículo 32. Porque teu servo se deu por fiador por este moço para com seu pai, dizendo: se eu não tornar para ti, serei culpado com meu pai por todos os dias. Agora, pois, fique teu servo em lugar deste moço, por escravo de meu Senhor. Essa é a mudança que José viu no irmão dele, o Judá. O Judá falando: eu não posso voltar sem o meu irmão. A vida do meu pai e a vida do meu irmão são muito importantes para mim. Eu amo meu pai, eu amo meu irmão. Ele não disse isso, ele está fazendo isso em palavras, em atos, em ações. Aquele que diz que ama o irmão, mas não faz nada, isso aí é só palavras. O Judá não. Ele está dizendo que ama com atitudes, com ações. Então ele está dizendo: eu amo meu irmão, eu amo meu pai, eu não posso fazer isso. E tem mais uma coisa: eu me dei por fiador diante do meu pai, por esse menino aí. Versículo 33. Agora fique teu servo no lugar deste moço, por escravo de meu Senhor, e deixe o moço ir embora com seus irmãos. Irmãos, essa provavelmente é a segunda cena mais bonita da Bíblia. Porque a cena mais bonita da Bíblia é quando Jesus faz isso por nós. É quando Jesus ele fica por fiador de nós, dos nossos pecados. E a segunda cena mais bonita é essa: é de um irmão querendo tomar o lugar do seu irmão, em atitude de arrependimento, de mudança, de transformação. É isso que quebranta o coração de José. José, no capítulo que a gente vai estudar semana que vem, vai chorar, ele vai desabar. Mas por quê? Porque ele vê a mudança. Ele vê, meus irmãos, o verdadeiro sentido da palavra arrependimento. Que muitos homens, eles não estão preparados para receber. E aí então, aqui, ele descobre que José fica por fiador, e Benjamim, ele é socorrido por Judá. Somos como Benjamim, e Judá é figura de Jesus. Por que como Benjamim? Porque assim como Benjamim, nós estamos condenados à morte por causa do pecado. Por isso nós somos como Benjamim. Mas então, nós encontramos o leão da tribo de Judá, que é Jesus. E esse leão da tribo de Judá, ele fica por fiador, ele toma o nosso lugar. Ele vai lá na cruz e morre a nossa morte. Ele paga o nosso pecado. Era para Benjamim ficar preso. Judá disse: não, eu quero ficar preso. Era para Benjamim morrer. Judá disse: não, eu quero morrer no lugar dele. Eu quero morrer no lugar dele. Jesus é o nosso fiador porque ele se entregou por nós. Ele intercede por nós. Por fiador nós entendemos que ele está no nosso lugar para pagar nossas culpas.
Ele tomou sobre si as nossas dores, fez isso mesmo antes de existirmos. Ele tomou sobre si as nossas dores. Jesus morreu na cruz para pagar os nossos pecados. É por isso que nós temos que entregar nossa vida para Jesus. É por isso. Porque Ele nos comprou com seu sangue. E por intercessor. Olha, o Judá ele foi intercessor, né? Entendemos que ele está à direita de Deus, o Deus Pai, advogando a nossa causa, intercedendo por nós, nos dando vitória contra as artimanhas de Satanás, nos levando, como eleitos de Deus, ao arrependimento sempre. Por isso, meus irmãos, essa história acaba aí. Veja no versículo 34. Como subirei eu ao meu Pai, se o moço não for comigo, para que não veja eu o mal que sobrevirá a meu Pai? Me toma. Meus irmãos, é o que Jesus ele faz. Não fostes vós que me escolhestes, mas eu os escolhi a vós. Ninguém tira a minha vida de mim, eu de mim mesmo a dou. São palavras de Jesus, o nosso Criador, aquele que ficou no nosso lugar, tomou as nossas